Se você não sabe como ter coesão na redação, você tá perdendo ponto sem nem saber. Eu sei que você já ouviu essa palavra coesão na escola 1000 vezes, geralmente junto com a palavra coerência, né? Ah, seu texto tem que ter coerência, coesão, coesão e coerência, mas no fundo você não sabe o que é, muito menos como aplicar isso na sua redação. No Enem, a coesão é avaliada na competência de número 4, então só isso vale 200 pontos da sua redação, tá? E tirar nota máxima nessa competência é mais simples do que parece. A melhor forma de fazer isso é por meio de conectivos. Coesão é basicamente a habilidade de conectar as ideias por meio de palavras em específico. Coesão é um texto que está bem costurado, que não tem as ideias empilhadas e sim tem uma palavrinha que conecta uma ideia a outra. E a melhor forma de ter uma boa coesão no Enem é por meio de conectivos, ou o nome oficial é operadores argumentativos. Então, tipo, tem várias formas de ter coesão, mas essa é a que o Enem mais valoriza. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é conectar os parágrafos. Então, a gente vai precisar de determinadas palavrinhas para conectar um parágrafo ao outro, com exceção do primeiro, porque o primeiro é o primeiro e, portanto, não há nada antes dele para conectar. Perceba nessa redação que eu começo o meu parágrafo, o primeiro, aliás, o segundo, o terceiro e o quarto, com uma palavrinha que tem o objetivo de conectar. O nome disso é coesão interparágrafos, tá? Então, por exemplo, o segundo parágrafo começa com dessa forma, o terceiro com em paralelo e o quarto com portanto. Essas palavras não estão aqui à toa. Elas estão aqui porque o corretor está buscando elas para poder te dar uma nota. Aqui no segundo parágrafo, eu escolhi o dessa forma, mas você poderia escolher outras opções, como em primeiro plano ou em primeiro lugar, quando você quer indicar a ordem dos argumentos. Tem muita gente que acha que não pode usar em primeiro plano na redação. Há uma super fake news já bastante antiga de que isso é proibido, o que não é verdade. E o que faz com que essas pessoas acreditem nisso é o fato de que em primeiro plano é considerado um conectivo intraparágrafo. Então veja só, eu usei aqui em primeira análise, né, logo depois do dessa forma. Esse em primeira análise, ele tá anunciando o que vem em seguida. Por isso ele não é considerado inter, mas ele é considerado um conectivo no Enem, sim. Posso usar também sob esse viés, nessa perspectiva, dessa forma, nesse cenário. Então é assim que fica o comecinho do meu segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, por sua vez, o que eu quero é um conectivo de soma, porque o terceiro parágrafo é onde mora o meu segundo argumento, então eu quero somar ele à minha lista de argumentos. Portanto, eu vou usar algo como em paralelo, que foi o caso da escolha nessa redação, ou além disso, ademais, em segundo plano, em segundo lugar, qualquer um desses está valendo. Por último, o último parágrafo é o lugar da conclusão, então eu quero um conectivo com sentido de conclusão, como é o caso de um portanto, né, que é o meu favorito, é um clássico, mas você pode usar também em suma, logo, em resumo, tudo isso está valendo. Quando a gente está falando de coesão, a gente tem que pensar no sentido da palavra que a gente está usando. Então, por exemplo, dessa forma tem um significado diferente de em paralelo. Quando a gente fala de coesão, uma coisa que é central é entender que uma boa coesão depende do sentido que eu quero dar para aquela frase. Então, por exemplo, em paralelo tem um sentido diferente de portanto. Em paralelo significa que eu tô somando uma ideia. Portanto, significa que eu tô concluindo meu texto. Isso é essencial. Existem conectivos para somar, existem conectivos para opor, para listar, para concluir, para contrapor, dizer que uma coisa é diferente da outra, para concordar ou dar um senso de continuidade. Isso é essencial. Então, não é só eu pegar uma palavra e jogar numa parte do texto, mas eu entender que ela tem uma colaboração com o sentido do que eu quero dar. E isso no interparágrafo é muito fácil, porque cada parágrafo, gente, vai ter o mesmo sentido. Tipo, toda vez que você for escrever, isso aqui tem o mesmo sentido. O segundo parágrafo tem o mesmo sentido, que é introduzir o primeiro argumento, né? Conectando com o parágrafo anterior. O segundo parágrafo tem o mesmo sentido, que é somar argumento. E o quarto parágrafo tem o mesmo sentido, que é o sentido de conclusão, concluir o texto. Então, você pode muito bem usar os mesmos conectivos em toda a redação que você for fazer daqui em diante, até para que você consiga replicar no dia da prova. A segunda coisa que a gente precisa saber, então a primeira é conectar
parágrafo com parágrafo. A segunda coisa é conectar as ideias dentro de um mesmo parágrafo. Isso se chama coesão intraparágrafo, ou seja, intra é dentro. E aqui tudo vai depender do sentido que eu quero trazer para a próxima ideia. Então observe. A gente tem conectivos com sentido de oposição. É o caso do mas, porém, entretanto, no entanto, todos esses que você já conhece lá da época da escola, mas não precisa saber todos. Se você souber 2 ou 3, já é o suficiente para não repetir. Então perceba que aqui na minha redação eu usei um conectivo com sentido de oposição aqui, ó. Qual que é essa parte da redação? Isso aqui é a argumentação, ou no método LP, parte F. Tá? Então aqui eu disse o seguinte: Djamila Ribeiro explica que é preciso tirar uma situação da invisibilidade para que soluções sejam promovidas. Porém, então o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que a realidade é o oposto do que a Djamila Ribeiro tá dizendo que deveria ser. Então eu usei aqui um conectivo de oposição nesse parágrafo. Sentido de aproximação, quando eu quero aproximar uma informação da outra, eu posso colocar nesse contexto, nessa perspectiva, de fato ou analogamente. Eu tenho isso várias vezes aqui na redação, perceba. Aqui eu tenho um de fato, então eu começo a minha redação assim: o cidadão invisível trata da desvalorização de alguns indivíduos na sociedade brasileira. De fato, a crítica de Dimenstein, então o que eu tô fazendo? Eu tô aproximando, eu tô concordando, que é o contrário de opor, e portanto eu tenho que usar outro conectivo. Eu uso isso aqui também aqui em tal constatação. Tal não é conectivo, mas é elemento coesivo. É como se fosse assim, ó. Existem vários tipos de elementos coesivos. Dentre eles tem um grupinho que é o mais valorizado, mais prestigiado, que é o conectivo ou operador argumentativo, mas não significa que eu não possa usar outras formas de coesão. Posso também usar conectivos aqui com sentido de continuidade, como é o caso com nesse contexto, com isso, nesse sentido, nessa perspectiva. Outro tipo de conectivo muito comum intraparágrafo e necessário é o sentido de explicação. É quando a gente usa visto que, já que, pois, porque. Então, por exemplo, aqui eu sempre vou ter na minha argumentação, olha só, visto que, aqui no meio, e no outro parágrafo, uma vez que significam a mesma coisa. Os dois têm sentido de explicação. Quando eu faço isso, eu tô trazendo uma explicação. Que, pega aí esse reczinho, é justamente o que o Enem quer ver pra te dar nota máxima na competência 3. Então, olha só, uma coisa que eu faço pra aumentar minha nota na competência 4 me gera argumentação. Quando eu tô explicando, eu tô argumentando. Isso me dá nota também na competência 3. Isso é mágico. A gente tem também os conectivos com sentido de conclusão. Então a gente não conclui só na conclusão, a gente conclui no final de cada parágrafo também. Então perceba, quando eu coloco assim, ou quando eu coloco desse modo, ou dessa maneira, lá no último eu tô concluindo aquela ideia daquele parágrafo. Quando eu coloco portanto, eu tô concluindo o meu texto inteiro. E a gente tem também os que a gente sempre usa na proposta de intervenção, que são sentido de finalidade, como é o caso do para isso, como é o caso do a fim de, sentido de modo, que é o por meio de, por meio da, tá aqui, sentido de soma, como é o caso do paralelamente. Mas poderia ser além disso, ademais, ainda, em segundo plano, em paralelo, aliás, em paralelo tá aqui, paralelamente tá aqui. Luma, isso é muita coisa pra minha cabeça, socorro. Você pode e deve usar os mesmos conectivos em toda a redação. O mais importante é, primeiro, não repetir. Então, se eu usei em paralelo, depois eu vou usar paralelamente. Se eu usei dessa maneira, depois eu vou usar desse modo. Então, essa é a primeira regra e essa é mais fácil de cumprir. A segunda regra é, o conectivo ele tem que ter o sentido correto. Eu não posso querer trazer uma oposição, mas usar um conectivo de adição, de aproximação. Eu não posso querer concluir, mas trazer um conectivo de soma. Por isso que eu falei o vídeo inteiro, conectivos com sentido disso são tais, com sentido daquilo são tais.
Essas são coisas que muitas vezes na própria interpretação você vai sentir que tem alguma coisa errada, porque você é nativo da língua portuguesa, você é proficiente em língua portuguesa. Porém, às vezes o nosso cérebro buga, principalmente usando coisas rebuscadas. Então, se eu uso não obstante, eu posso ter a sensação que tem um significado diferente do que realmente tem. Se eu uso outro sim, eu posso ter essa sensação também. Destarte, que são conectivos rebuscados que nem estão na minha lista, porque eu não sou muito fã deles, não. Qual que é o meu convite para você até agora? Primeiro, colocar conectivos intencionalmente. Não é só ir improvisando e quem sabe tem um pois no final da redação. Não, porque aí você não tira a nota máxima na competência 4. Então, você tem que saber em que lugar que sempre tem que ter conectivo. Segundo, usar os conectivos padrão, né? Então, você não vai usar cada vez que você vai fazer redação uma coisa diferente para chegar no dia do Enem você não lembrar de nenhuma. Comece a repetir para no dia do Enem replicar. Mas é claro que tem algumas pegadinhas na hora de usar conectivos. Eu posso usar conectivos de mais, de menos, eu posso fazer escolhas que não são inteligentes. É por isso que eu ensino especificamente como ter coesão dentro do método LP, que é o meu método de redação. Eu quero te convidar para vir comigo. Dá tempo, tá? Dá tempo de tirar um 900+ rapidinho lá dentro, sem depender de acertar sobre o tema, porque lá tudo já tá estratégico e encaminhado para você aprender em aulas de até 15 minutos como fazer essa redação 900+, com uma coesão impecável. Coloca aqui nos comentários agora qual vai ser o seu combo de conectivos. Luma, eu vou primeiro com em primeiro plano, depois vou com ademais, depois eu vou terminar com em suma. Coloca aqui porque esse exercício já vai te ajudar a ter essa listinha para as próximas redações que você fizer.